Senhoras e senhores, temos a honra também de anunciar a palavra do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde para o seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer pela disponibilidade deste espaço para estarmos aqui ao Dr. Carlos Rabelo, certo? Que como anfitrião nos recebe de forma harmoniosa, e de muita gratificação por também, neste momento, estarmos já celebrando também o nosso acordo, apesar da Justiça Federal não ser ainda integrante do CIPEC. Queria saudar aos representantes do Ministério do Planejamento, na pessoa da nossa secretária de Gestão Pública, a doutora Ana Lúcia, e na pessoa do Sérgio Carneiro, nosso diretor, e dizer o seguinte: é um orgulho muito grande para nós que estamos à frente, enquanto dirigente de órgãos públicos federais, tê-los aqui no nosso estado, em Sergipe, numa ocasião tão gloriosa como esta, que, apesar de ser apenas para uma assinatura de um acordo de cooperação técnica, tem um significado ainda muito mais amplo. Primeiro, por trazer a coragem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando naquela época foi possível estarmos com a política de atenção à saúde do servidor sendo implementada de forma, através da sua legislação. E por termos na presidente Dilma a continuidade dessa política e fazendo aí uma passagem pelo saudoso Duvanier Paiva, que por muito tempo esteve à frente da Secretaria de Recursos Humanos, agora essa integrada à Secretaria de Gestão Pública, que a doutora Ana Lúcia recentemente vem comandando. Queria agradecer a presença do doutor Antônio Carlos Guimarães, secretário de Estado da Saúde, neste ato representando o nosso governador do Estado, Marcelo Deda, e o governador em exercício, Jackson Barreto. Antônio Carlos, muito importante, porque nós militamos na saúde pública há alguns anos, e eu, por estar à frente da gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, tenho um conhecimento, uma amplitude, por ser médica também, da discussão que nós fazemos e dos avanços que nós vivemos nesses 21 anos pós o Sistema Único de Saúde. E o Ministério do Planejamento foi buscar, talvez um pouco também de forma indireta, esse aprendizado que a gente vem tendo ao longo desse período de 21 anos, hoje um adulto jovem, o SUS, sobre a questão de uma política que olhasse o trabalhador. Mas que não olhasse o trabalhador na questão da perspectiva da saúde do trabalhador, que ficou muito mais para o trabalhador externo, mas que voltasse a se olhar para o trabalhador que faz o dia a dia dos nossos ambientes de trabalho. Sobre aqueles que são, de forma direta e indireta, responsáveis pelo sucesso da nossa gestão à frente das pastas administrativas. E quando a gente vê essa preocupação, a gente vê com grande satisfação a maneira com que essa política foi pensada. Porque é como o doutor Sérgio colocou aqui. Os CIAs, num primeiro momento, parecia, será que é um prédio? Será que é uma avalanche de coisas boas que vem do governo federal para cá? O que é isso? Foi o despertar. Eu entendo como uma provocação para que nós, como o vídeo mostrou, numa perspectiva de mudança de vida, numa perspectiva de nova conceituação, mas sem perder o caráter e a dignidade humana acima de tudo, possamos entender que o trabalho em equipe, ele é fundamental. Que a construção coletiva dentro dos processos de trabalho fazem a grande diferença das labutas do que foi o serviço público no passado. Porque nós tínhamos construções que estavam permeadas apenas ao gabinete daquela chefia, ou que desciam do ministério, mas que não eram feitas de forma ampliada, discutida, consensuada, como hoje a gente faz. Nada imposto, nada que seja obrigatório, ele tem o mesmo valor do que aquele que, todos se somando para construir, conseguem entender o objetivo maior que vai ser alcançado. Então, é por essa situação que a gente vê nos CIAs
a grande oportunidade que nós, dirigentes dos órgãos públicos federais, tivemos de nos conhecermos, de nos reunirmos, de solidariamente discutirmos e dividirmos as nossas angústias, mas também de permearmos a satisfação de poder implementar uma ação que fosse mais concreta e mais direta a nível da saúde do servidor. E parecia que a saúde do servidor sempre foi vista muito mais como o doutor Armando colocou aqui. Uma perícia médica, de forma isolada, quando a gente já discutiu que a saúde ela tem um contexto muito maior do que apenas o binômio, né, não ter doença. Saúde não é só isso. Saúde é um bem-estar psíquico, físico, orgânico, mental, espiritual. E que para as pessoas poderem ter saúde, elas têm que ter qualidade de vida. Então são apostas como essa do Coral Saúde Encanto e outras atividades que são feitas, da ginástica laboral, né, outras ações que outros setores também fazem, que trazem uma mudança dentro dos paradigmas do modelo do que é saúde. Dentro do ambiente de trabalho, quando a gente permite que aquele servidor possa participar daquela outra atividade. Mas muito mais além, por agrupar novos profissionais, como ele bem colocou, como trazer a questão da odontologia, quantas pessoas, né, por uma odontalgia, né, a famosa dor de dente, por algum outro problema, precisa se ausentar do trabalho. Mas para além disso, trazer a discussão do que é a promoção em saúde. Nós do Ministério da Saúde, e aí eu posso falar de carteirinha, muitas vezes estamos acompanhando os nossos profissionais, os nossos servidores, que desconhecem casos, né, de surtos de epidemia, de como é que elas ocorrem, de como deveria ser a melhor prevenção, que vão apenas escutando as notícias pela mídia, né, mas que não têm o conhecimento. Não são multiplicadores, apesar de estar dentro do SUS federal, daquelas ações de prevenção. Então é um novo momento. Um momento para a gente repensar os hábitos alimentares, para a gente repensar as atividades físicas, evitar o sedentarismo, não apenas discutir as questões de Lerdort, né, os problemas de coluna, das artroses, mas discutir também o envelhecimento de uma população que é verdade, que está aumentando a sobrevida, e que nós estamos vendo que os nossos servidores a cada dia, né, já despontam para mais uma certa idade, que outros riscos e outras patologias crônicas e degenerativas vão se apropriando, vão chegando, acometendo a estes. Mas para além disso, um trabalho que foi fundamental pelos CIAs, que tange a vigilância. Porque nós não temos hoje uma série histórica sobre o que é que os nossos servidores mais adoecem. Né? O que é que de fato provoca a ausência física dos servidores por um determinado período. O Ministério da Saúde trouxe a discussão da avaliação de desempenho, que acho que, junto com os CIAs, ela casa muito bem, porque a gente vê que os servidores começam a entender que, para aquele período de avaliação, se ele passar X dias fora, ele terá prejuízo. E que a gente fala de prejuízo quando mexe no bolso do servidor para diminuir qualquer, né, recurso que seja do que já está totalmente comprometido dos seus proventos, ele começa a recuar. Porque, quer queira, quer não, nós temos que falar de atestados graciosos que eram muitas vezes fornecidos. Como o doutor Armando colocou aqui, perícias que eram feitas, né, apenas para homologar. Quando a gente esquece que o cidadão precisa ser visto dentro do outro contexto, que é o contexto que ele saiu, da família, da sociedade, né? E que nós precisamos analisar que muitas vezes o comportamento lá de trás é que interfere no dia a dia do ambiente de trabalho. Eu sempre digo aos nossos servidores em reunião, quando tenho com eles, que problemas todos nós temos, mas a gente tem que transpor as dificuldades desses problemas. Eu sempre, quando saio da minha casa, eu uso como se tivesse um itinerário, que era o que os agentes de endemias da antiga SUCAM, da FUNASA, utilizavam para dizer aonde estavam fazendo as suas ações de campo. Lá eles botavam o roteiro dele dos quarteirões que seriam visitados naquele dia para as ações de endemias. No meu, eu coloco os problemas que não devem ser colocados no meu ambiente de trabalho, porque ali outras coisas e outros problemas aflorarão, né? Mas com certeza eu devo chegar de forma disponível para executar bem minhas tarefas. Então, o CIAS, ele trouxe a aproximação entre nós, gestores, né? E ele traz uma grande mudança
de paradigma, né, de modelo. Ter que olhar esse servidor de forma ampla, num contexto que transcende o ambiente de trabalho, para dar a ele uma condição de saúde propícia para que ele melhore o seu desempenho funcional, para que ele possa cada vez mais ascender profissionalmente dentro daquele ambiente, porque se sinta valorizado e se sinta harmonizado. Então, o CIAS é uma política para mim, tanto de acolhimento quanto de humanização, para vislumbrar no servidor público federal a grandeza que nós temos dessas pratas da casa que fazem dos nossos dias muito mais amenos e saudáveis, porque nos tiram as tarefas mais árduas das nossas costas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.